Boa tarde, pessoal. Estou aqui começando um projeto novo e a ideia desse projeto é fazer um vídeo por semana comentando, opinando e trazendo notícias da nossa região de Maringá, do Paraná e quando for muito relevante do Brasil. E eu gostaria do apoio de vocês divulgando o projeto, curtindo, comentando, isso é muito importante. E também se você tiver alguma sugestão de pauta, de comentar e etc, uma opinião contrária, sinta-se à liberdade, né? Estamos num país livre. Coloquei o nome desse projeto de MGF5. Não vou falar o porquê agora, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham que significa o MGF5. E eu achei pelo menos 3 razões para colocar essa sigla, né? É quase que um acrônimo, sei lá, é um monte de coisa junta. Então, se você descobrir, se você já sacou a ideia, comente aqui embaixo. E o primeiro tema que eu quero conversar com vocês é a respeito do que, gente? Do que? Do vírus. Não tem como deixar de falar do coronavírus, né? É a nossa realidade hoje, né? A vacina já saiu, né? Já foi aprovada em alguns lugares, aí a da Pfizer, também a Coronavac aí tem as suas aprovações lá na China, não é verdade? E o nosso prefeito Ulisses Maia já entrou em contato com o governador de São Paulo, né, o João Dória, para que o município consiga algumas doses, né, para poder ser distribuído e vacinar a população aqui. E aí, você se sente seguro de ser vacinado pela Coronavac? Lembrando que ela é uma associação, né, de 2 laboratórios, o Butantan Nacional e o Sinovac, que é chinês. E você, sente-se na liberdade? Eu ainda não tenho, vou falar a verdade, que eu vou deixar o pessoal se vacinar primeiro e depois eu vejo se deu certo. Aí eu penso em me vacinar. Mas por enquanto, né, a AIDS, que tá em uma doença já, sei lá, faz 40 anos e não se descobriu uma vacina ainda, né? Eu não acho muito seguro ainda, né? Opinião pessoal. Então, se você se sentir na liberdade, não julgo, né? Cada um com a sua. E não poderia deixar de falar também, né, gente, do show, do Festival de Decretos do Ulisses Maia, né? Que a cada, sei lá, 20 dias lança um decreto novo. E um show de horrores, né? Sinceramente, porque sem ciência, sem critério, não sei, acho que eles... uma vez eu vi um meme, não sei se vocês já... Há um tempo atrás tinha aquele festival de camisetas que eu vi um monte de sigla, né? 1985, uma palavra aleatória em inglês, tal. E aí o meme assim falava que essas camisetas eram uma fila de produção assim, onde colocavam animais para escolher aleatoriamente essas palavras. Eu acho que esse decreto de Maringá é mais ou menos feito assim, né? Porque tem horário para tudo e para todos, né? Cada determinado segmento tem um horário e de acordo com isso é assim, é assado. Daqui a pouco eles vão estar definindo até a hora da gente ir no banheiro, né? Eu não duvido que isso vai chegar. Eu brinco um pouco, mas é muito sério isso, porque como assim, gente, determinar horário para todo mundo, para tudo e achar que eles vão dominar tudo, que vai se controlar? Na verdade, já provou o contrário. Foi feito um controle gigante no começo, não é verdade? Não paramos um mês, foi tudo parado um mês. O vírus deixou de chegar? Não, chegou do mesmo jeito. Estamos aí, ó, com casos escalonados aí, o setor de saúde praticamente abarrotado, né, de pessoas ocupando os leitos de UTI, e o município fez o quê? Que ficou? Gastou o dinheiro que veio do governo federal, estadual, o quê? Ocupou alguns leitos, pagou para a iniciativa privada alguns leitos e virou nada, né? Por que não se preparou ainda? O que aconteceu de fato? Não é verdade? Então nós precisamos verificar essa história, porque quem está pagando esse pato é a população, né? Que perdeu emprego, que perdeu entes queridos, que perdeu renda, né? E agora mais uma vez é a população que vai pagar? Eu não acho justo isso não. E o prefeito? Cadê o prefeito divulgando as medidas que ele vai fazer? Tá bom, foi lá, entrou em contato com o governador de São Paulo para conseguir as vacinas. Mas de fato, o que ele tem feito? Né? Assim, não... aumentamos isso, fizemos isso e aquilo, né? Porque o salário deles chega lá, sem recorte. Foi criado, né, aquele fundo, não sei se vocês lembram, foi criado um fundo da saúde para eles depositar o aumento que eles receberam no meio da pandemia do salário, tanto prefeitos, secretários, subsecretários, vereadores e assessores, todo mundo teve aumento na pandemia.
E eles não depositaram esse aumento lá naquela conta que foi criada para ajudar no enfrentamento ao corona. Pois é, né? E aí é só o povo que paga. O deles estão lá, fixo, seguro. Bom, vamos comentar o decreto. Poxa, por que os delivery tem que trabalhar só até as 10? Qual o problema do delivery entregar às 11? Por causa do toque de recolher? Absurdo isso, né, gente? Proibição de crianças menores de 12 anos no mercado, gente. Qual é o critério para isso? O que definiu isso? Templos religiosos, 30% a partir do dia 14. O decreto em vigor, dia 12. Por que os templos religiosos só a partir do dia 14? Porque dia 13 é domingo, né? Sem sentido. E o transporte de aglomeração? Como é que fica? Transporte de aglomeração, não é transporte coletivo, é transporte de aglomeração. Eles têm que transportar só 50% da capacidade. 50% no ônibus cabe até 90 pessoas. Então tem ônibus que carrega 45 pessoas em pé, sentado, etc. E vai transportando a aglomeração, porque o prefeito fez com que a TCC colocasse mais ônibus em operação. Na verdade, até hoje ela não está operando na capacidade que ela operava antes da pandemia. Então, tem pessoas ficando nos pontos de ônibus, como já estava acontecendo, o povo sofrendo aglomerado, e o prefeito também não colocou novas estratégias para o transporte coletivo, que ali sim dá aglomeração o dia inteiro é aglomeração e transporte coletivo. E cadê as medidas eficazes do prefeito? O que ele está fazendo? Ali é o território dele. O que ele está fazendo? Cadê as ciclovias que foram criadas para poder dar opção para as pessoas ir de bicicleta? Na verdade, a ciclofaixa só precisa colocar cone, gente. Só cone. Às vezes é só pintar, delimitar ali, tirar espaços, estacionamentos que durante a pandemia aqui seria intolerável para essas pessoas não serem contaminadas. Cadê que o prefeito fez alguma coisa? É ali que ele tem que atuar. Agora decidir o horário que o pessoal pode abrir, fechar. E os cinemas não abriram até agora. O pessoal dos eventos também não abriu até agora. Eu acho assim, lógico, agora estamos numa situação complicada, delicada, mas você gostaria de ser impedido de receber seu salário, de ter impedido a sua fonte de renda? Eu acho que a gente tem que ser empático. Quer ir no cinema? Vai. Coloca restrição nos templos aí, tá com 30%. Qual é a diferença de um templo para um cinema? Eu sei que existe, eu sou cristão, eu amo e ao culto e à igreja, mas a gente não pode ficar alheio que essas pessoas têm despesas, né? Elas precisam ter receita, porque elas têm despesas. Então isso eu acho absurdo. Outra questão, gente, as escolas não estão abertas até agora. Se eu não me engano, só o Brasil e o Panamá não abriu as escolas no mundo ainda. O que a gente está esperando? Vai esperar todas as escolas da iniciativa privada fechar, falir, para depois todo mundo ficar esperando e refém do poder público? O que está esperando para abrir as escolas? Sem considerar que com todas essas medidas, extremismo e histeria, não impediu as contaminações. Elas aconteceram, não é verdade? Foi falado de onda, que tinha que ter a onda vertical e não sei o que e tal, e essa onda veio de um jeito marola, sei lá, de que jeito, que onda que veio, mas chegou. E aí tá, a gente está nessa situação e fizemos o que falaram que tinha que fazer, não é verdade? Ou você continuou, tá tudo igual? Não tá tudo igual não. Não vem com essa ladainha querendo colocar a responsabilidade no povo. Ah, mas o povo não usa máscara, não sei o que. Na real, galera, a real é a seguinte, a gente não deveria se aglomerar, beleza. A gente tem que se proteger usando máscara, distanciamento, e lavando a mão, usando álcool e etc e tal, sim. Mas a real é que esse vírus ia contaminar de um jeito ou do outro. Uma hora ia chegar essa onda, entendeu? E aí, o que aconteceu? Forçaram o começo e agora tiveram que abrir porque forçou demais no início e agora não aguenta fechar de novo. A população já está com a corda no pescoço, e aí? Com relação às escolas, se não liberar a escola, gente, isso é quem tem condições, beleza, fica em casa, fica com a avó, fica com a tia. Mas quem não tem condições está pagando clandestino para poder ficar com a criança. Porque a pessoa não tem como ficar sem receber. Entendeu? Ela tem que trabalhar, ela tem que produzir, ela tem que trazer a comida para a mesa. Então é hipocrisia. Esse negócio de segurança, todo mundo está se arriscando mais ou menos, todo mundo está se arriscando.
não é verdade? Agora você vai deixar as crianças sem ir para a escola porque você acha que tem, os professores são idosos. Gente, eu tenho vó, todo mundo tem vó, todo mundo está se cuidando, todo mundo está se prevendo. Agora, por que a classe dos professores não podem se arriscar? Só eles têm vó, só eles são idosos. No escritório, não tem nenhum escritório com idosos trabalhando, com pessoas em situação de risco, com hipertensos, etc. Não tem nenhum mercado com idosos trabalhando? Pois é, né? Por que só os professores não podem? Não saindo muito do tema, mas essa semana foi aprovada o orçamento para o ano que vem. E foi previsto um aumentozinho de arrecadação. E só para lembrar, nos últimos 4 anos, só um ano realmente superou as expectativas, ou seja, os outros 3 todos foram abaixo da arrecadação. Então já tem uma expectativa de que não vai atingir 1,8 bilhão que a Prefeitura de Maringá arrecada. E aí eles estão meio preocupados, aí já estão fazendo, os vereadores já propuseram o refis, né, o refinanciamento de dívidas, quem tem ISS, IPTU pendente, etc., vai poder pagar sem multa, vai poder pagar parcelado. Então fique esperto, se você tem uma dívida desse tipo, você pode recorrer até a praça lá de atendimento, que provavelmente vai ser aprovado na Câmara dos Vereadores. E outra situação é que eles estão preocupados, porque vai sobrar muito pouco recurso para investimento, exatamente. A Prefeitura está com a margem, acho que se não me engano são 10% da arrecadação que vai poder destinar para investimentos, ou seja, o resto da arrecadação é todos despesas já discricionadas, né? Por exemplo, 25% para a saúde, 15%, quer dizer, para a educação, 15% para a saúde, são recursos já com destino, né? Como se fossem despesas, né? O funcionalismo e tal. E aí eles estão preocupados porque não sabem de onde vai tirar recurso. Só que eu não vi em nenhum lugar ninguém propondo, nem da prefeitura, nem do legislativo, corte de despesas. Aí você vai falar, mas vai cortar a despesa como? Como? Só a Previdência tem 7 milhões de defasagem por ano, que a prefeitura tem que ir lá tapar esse buraco. Então, precisa fazer a reforma da Previdência para ajustar essas contas. Outra coisa, tem o transporte gratuito para os estudantes. Gente, vamos combinar. Por que todo estudante não precisa pagar transporte? Não tem necessidade, não é verdade? Se o estudante rico, para que ele anda de graça? Não precisa. Você sabe quanto custa isso para o município? 7 milhões por ano. Só a gratuidade do estudante. Fora os outros 7 milhões, que é os outros usuários que pagam. É verdade. Você já pensou nisso? Outra coisa é o ProMUB. É aquele programa da prefeitura que dá bolsa de estudo de universidade, aqui para as universidades da cidade, né, para o maringaense estudar a universidade. E os critérios são, assim, bem toscos. Por quê? É praticamente per capita, né, uma renda alta per capita, então todo mundo que quiser bolsa praticamente consegue uma bolsa da prefeitura. Não tem necessidade disso, né, gente? Quem tem condições, pague a sua faculdade. Quem não tem, beleza, pode até ter um auxílio. Mas, só nessa brincadeira, a prefeitura tem a renúncia fiscal de quase 10 milhões. Então, só nessas 3 coisas aí que eu citei para você, já está quase 30 milhões. Nessa brincadeira que pode, eu sei que não é tudo que vai ser resgatado, mas pode ser melhorada essa história. Fora a coleta de lixo, não se sabe exatamente quanto que custa para recolher o lixo na cidade de Maringá e amontoar, né? Porque Maringá não tem um destino correto, ela amontoa lixo, ela acumula lixo. Então a gente precisa melhorar essa questão aí de gestão de recursos na cidade, de programas que não são prioridade, não é verdade? Houve a notícia aí que na semana ali da eleição, né, antes da eleição, o próprio prefeito deu progressão para mais de 2.000 funcionários públicos. E aí? Muito complicado, né? E ainda aprova também um aumento de IPTU de 3,52%. Disseram, alguns vereadores teram a cara de pau de dizer que não é aumento, é só correção. Gente, se não é aumento de um jeito ou de outro. Pode ser correção, pode ser qualquer coisa, mas é aumento, eu vou ter que pagar mais caro, né? E todo mundo sabe, a inflação veio para todos. E por que a prefeitura tinha que aumentar o IPTU?
né? Se ela não cortou despesas, né? Outra situação engraçada, né? É porque assim, os únicos que não votaram a favor do aumento do IPTU foram Jean Marques, deixa eu ver aqui, Jean Marques, o William Gentil, Dr. Jamal e o cara que substituiu lá o Chico Caiano, que era suplente lá. Os únicos. Os outros tudo votou a favorável ao aumento do imposto, né? Então prepare-se aí, ó, daqui a um mês já chega a cartinha da prefeitura com aumento de imposto, 3,52%, sem dó. Então, e para não ser, né, se não fosse trágico, seria cômico, porque os projetos agora, os que mais tem é homenagem em nome de rua, né? Honrarias em nome de rua, principalmente daqueles que não foram reeleitos. E houve até briga. Semana passada teve um vereador que quis botar nome de rua lá em Guatemi. Aí os vereadores que são lá, representantes do distrito, fizeram um boicote e aí houve briga no plenário. De todas as sessões que eu acompanhei, nunca teve problema. Agora, quando foram botar nome de rua, cara, fechou o pau. Esses são os nossos vereadores. Briga para botar nome de rua. E ficou um tempão. O presidente da Câmara teve que até suspender a sessão, porque houve um bate-boca lá. E xingamento, não sei o quê. Pois é, gente. Por causa de nome de rua, vocês acreditam? E só um apanhado, né? Também estou acompanhando um pouco a Assembleia Legislativa do Paraná. Duas questões, assim, teve várias, mas duas que eu consegui acompanhar um pouco melhor. Foi aprovado o aumento das taxas de cartório, então se preparem que foram em torno de 15% o aumento das taxas de cartório, né? Então, assim, o ano que vem, tudo que você quiser fazer de cartório, já aproveite. Porque aproveita também que eles não fecham durante os períodos de festa. Então, até dia 30 de dezembro, aproveite para fazer tudo que você tiver de cartório, porque vai aumentar em torno de 15%. Agora, outra taxa também que deu o que falar é a taxa quando você financia um veículo e tem que registrar isso lá no Detran. Era cobrado, parece que uns 300 e poucos reais. Vai baixar para uns 170. Foi feito um projeto para baixar para 170. E houve um rebuliço ali da oposição ao governo Ratinho Júnior, né, dizendo que essa taxa podia ser até 40 reais. Então, gente, taxa, né? Poder público, ITBI, por exemplo, com base em que eles cobram? É porcentagem disso, daquilo, mas de serviço não tem nada, você tem que pagar uma taxa sobre o valor, né? Eles estavam falando que 40 reais é o custo, mas, gente, custo é relativo para o setor público, não é verdade? Eles cobram o que eles querem e a gente, infelizmente, tem que pagar. Eles põem lá uma taxa e a gente paga, ó, IPTU. Né? Eles põem a taxa, eles cobram o que eles querem, a gente tem que pagar, é imposto, né? Não é decisão, é optativo, você tem que pagar. Pessoal, é isso, essa semana acho que já deu para falar, na minha gravação deu 23 minutos aqui falando, só que eu vou cortar uma parte, lógico, mas agradeço a atenção de vocês, beleza? Um abração a todos, qualquer coisa eu dou um F5 para vocês, tá bom? Um abraço, falou!